Então, eu tava aqui tomando meu café. Minha voz tá meio grossa, né? É porque eu tô falando baixo e minha garganta tá ruim. Mas hoje eu queria aproveitar agora que o meu nariz não tá tão ruim. Eu não sei se como é que ele vai ficar depois. Eu quero aproveitar agora que meu nariz não tá tão ruim pra poder gravar. Então, hoje a gente vai ver aqui o vídeo do Motor Wolf, em Jade Lobo, falando sobre o live action de One Piece, que eu assisti e eu gostei. O impossível aconteceu! O Nordeste Yes! congelou e O Curitiba efervesceu! O que rolou? que Eu rolou? saí do ouro de League of Legends! Não, mentira, isso não quer acontecer. Nós Ah, teremos um live action bom de anime. pois é, Bom né? dia! O pior é que. One Piece! Não tinha falado que. Porque, assim, teve um live action bom de anime. Se eu não me engano, não tinha. Eu não assisti. Mas não falavam que o live action de Bleach era bom também? Eu não sei. O live action finalmente saiu! O live action de One Piece é bom, muito bom. Nessa altura do Muito bom. campeonato você já deve saber disso. E se por algum acaso você ainda tá com o pé atrás e não assistiu, tendo visto o anime, assista. Eu já, eu sou. Eu já falei, eu sou da galera que defende que One Piece é bom no mangá. Só. Mas assim. É. Sobre a série, eu acho que, tipo assim, o que eu mais via o pessoal reclamando sobre a série era os gráficos dela, principalmente nas partes de CGI, de tipo. As partes de CGI, tipo assim, o braço do Luffy esticando, algumas partes de negócio de coisa tipo assim, coisinhas pequenas que deveriam não acontecer. Tipo, por exemplo, o Zoro rolar no chão e a bainha da espada dele dobrar, porque não é de metal e tal. Esse tipo de coisa. Mas são coisas que, assim, pelo menos no meu ver, são coisas que você só fica achando ruim se você for muito chato. Por quê? Os efeitos dele, tanto do braço do Luffy quanto algumas outras coisas também, eles são muito bons. Tem sim, se você parar e ficar prestando atenção o tempo inteiro e tal, você vai achar meio estranho. Porque ele cai naquele negócio de limite não, caraca, para da estranheza e parada assim. Mas é só você não reparar, só você não ficar tipo assim, caraca, onde é que tá? Onde é que é os erros do anime? Você não precisa ser o homem que caçava erros. Mas uma coisa que eu tenho que falar, a coreografia é muito boa, cara. Sério, principalmente a luta do Zoro. As lutas do Zoro. Nossa, rapaz! Se você não tem tempo de ver 1000 e mais episódios, 1074. 1000 capítulos de mangá e Leio o mangá. Eu leio o mangá, cara. Em mais ou menos o quê? Umas 2 semanas eu cheguei no 300. Então, assim, quer não é tão começar por demorado. algum canto, assista. Eu acho que consegue funcionar como um ponto introdutório. Aham. Sim, toda a idade Depende. do cinema. Depende. Porque a história dele é ligeiramente trocada. Pra poder. Algumas coisas fazerem sentido. Tipo, por exemplo, o Arlong aparece em Baratie. Esse tipo de coisa. Eu tô dando spoiler mesmo, tanto faz. Tanto faz. Eu tô falando sobre a série, vou dar um spoiler. Mas assim, o Arlong aparece em Baratie. A história do Soap, ela é colocada antes da história do Sanji, né? Eles conhecendo o Soap é colocado antes da história do Sanji. E isso, mudou um pouquinho a história, como por exemplo, quando eles vão pra Baratie lá e tal, tem o plot que a Nami rouba o barco que eles estavam e vai embora com os tesouros e tal, né? Aí eles têm que ir atrás dela. No, Na série, como eles já tinham encontrado o Super pra ir pra lá, eles já estão com o Going Merry. E aí o jeito que eles fazem pra essa fuga dela assim, é tipo, ela encontra os caras que vão embora de barco do Baratie pra outro lugar e ela considera ir junto com os caras. E no final ela só não vai, né? Tipo, ela não vai embora e o pessoal vai atrás dela. Ela só decide não ir quando tá tendo a luta do Mihawk com o Zoro. Desde as épocas do Super-Homem de 70, eu acho, não sei, não deve ter sido o primeiro, mas desde aquele tempo já houveram live actions bons e ruins de coisas. Oi? Tempo já houveram Primeira adaptação do Corcunda na TV completou 100 anos. Caraca!
Eu nem sabia que tinha um live action de Corcunda Notre Dame. Live actions bons e ruins de coisas, especificamente de anime, especificamente pelas mãos da Netflix. Mas se Me você, lembra disso. por trauma da dona Netflix, foi assistir o live action de One Piece sendo a pessoa mais cética do mundo, esperando o pior resultado possível, você saiu muito no lucro. Aham. Quem foi assistir esperando pouco ou quase nada recebeu quase tudo no lugar. O live action não Inclusive, lembra que eu tinha falado aquele negócio do Zoro rolar e a baía da espada dele dobrar? Eu só fui descobrir isso depois. Eu só fui descobrir isso depois, porque eu nem reparei que isso aconteceria. Eu tava assistindo tão tipo assim, caraca, tá muito bom e tal, eu nem reparei que isso acontecia. São coisas muito pequenas que você só repara se você for muito. Tiver procurando. Se você tiver, por exemplo, se você for fazer uma análise crítica sobre a qualidade do anime, aí vale a pena você pegar esses erros e tal, essas coisas assim. Se você estiver assistindo só pra curtir, cara, ignora, tanto faz. Tanto faz, não é coisa que, tipo assim, você viu aquilo ali e estragou a série. Estragou. Estragou, não dá mais pra viver, isso é muito ruim. Eu diria que a única parte que eu achei ruim da série mesmo foi na parte do Soap, que, tipo assim, se eu não me engano, no anime e no mangá, eu não sei como é que é no anime, mas no mangá, é... quer dizer, eu não lembro como é que é no anime, né? Porque faz muito tempo que eu assisti essa parte do anime. Mas, enfim, no mangá, eles têm toda a história do Soap lá, e no final da história do Soap, quando eles saem de lá com o Goiberry, é... mostra o porquê que o Soap ficava falando e tal, que piratas estavam vindo, e tipo, assim, mostra o passado dele e parada assim. Eu achei isso bem impactante. Eu quase que eu chorei lendo o mangá. Mas assim, eu achei o jeito que eles fizeram muito impactante. O que eu não gostei na série dessa parte aí é que eles estavam no meio de uma batalha e aí mostrou esse passado do Soap. Eu senti que não teve tanto impacto. Mas foi só isso mesmo. Não tô lembrando de mais muita coisa, não. foi perfeito, mas ele não precisava ser. O negócio é uma adaptação em live action, não é exatamente a mesma história em Uhum. live action. Isso é algo que a gente inconscientemente esquece às vezes. Não vai dar pra fazer tudo um por um, mas é sempre possível fazer algo legal. Sim. E honestamente, Tipo, coisas muito características do personagem. Por exemplo, a sobrancelhinha do Sanji, o nariz do Soap e tal. São coisas que, tipo assim, você percebe que não tá lá, mas você se esquece rapidinho. Não tem muita diferença e tal. Talvez tenha um pouquinho de diferença em algumas partes, porque eles talvez tenham que tirar as piadas que o pessoal faz no anime, no mangá, as piadas que eles fazem com o nariz do Soap, mas. agora que eu assisti faz um dia, esfriei a cabeça, pude pensar com calma, eu ainda acho que ele é o melhor live action de anime que a gente tem. Ah, tranquilo, cara. Eu assisti faz quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Acabei de ver aqui mais ou menos uma semana, por aí. Eu acho que eu vi no sábado passado, provavelmente. Você pode me falar que Rurouni Kenshin é melhor, mas em Ah, do Samurai termos X? de ambição e dificuldade que era adaptar o negócio, eu acredito que o One Piece foi mais longe, tendo toda a possibilidade de não ir. Sim. Kenshin, vamos ser sinceros, você precisa de gente brigando com espada. Pra One Piece, os caras tiveram que fazer cada set de barco do zero. Tá, poxa, sério? Figurino também teve que ir muito longe. Porque eu não cheguei a ver os bastidores. A animação em CG pra muita coisa que Uhum. todo poder de Akuma no Mi tem que ter. E eles fizeram os animatrônicos pro Dendemushi, ficou muito legal. Sabe, você percebe que teve carinho Uhum. atrás do negócio. E um orçamento grande. Um Teve- orçamento muito grande. não teve a parada que acho que o Oda tava por trás disso também? 99% das adaptações em live action de anime nunca vão ver na vida. Mas teve envolvimento direto do Oda no processo. Isso foi algo Inclusive, eu não te- uma coisa que eu reparei recentemente, que eu não sabia, que. É. é, que eu não sabia. Não, ele sabe. É porque eu fiquei pensando, ué, é porque eu tinha visto um vídeo do Inaki
do Inaki indo conhecer o Oda e tal, e o tempo todo ficavam censurando o rosto dele. Eu fiquei pensando, ué, o Oda, depois de tudo isso, ele não revelou o rosto pras pessoas? Ué, Algo que ele mesmo e a eu não produção sei. fizeram questão de enfatizar sempre que possível. E ninguém vai ter mais carinho por One Piece do que o homem que escreveu isso pelos últimos 20 mais anos. Se você for Verdade. ver a entrevista, você percebe que ele Aí, ó, esperou muito tempo até ter a noção com ele mesmo de que com a tecnologia atual dá pra fazer um live action satisfatório de One Sim. Piece. E Pô, eu gostei pra caramba disso aqui. atual dá pra fazer um live action satisfatório. Eles usaram muito os filtros os filtros de lente fisheye, né? Grande angular e tal. Maluco, ficou muito bom, tipo assim, várias partes. Tipo assim, eu não sei explicar o porquê, mas em várias partes tem essa. É filmado com essa grande angular e fica muito bom. Satisfatório de One Piece. E ele foi muito rigoroso no processo também. Ele chegou pro pessoal da produção e falou: eu não posso dizer que algo tá bom se não estiver bom. Possivelmente pra evitar um outro Cowboy Bebop. Mas, depois de tudo isso, vamos falar do negócio em si. Vambora, depois de eu ter falado um monte já. A adaptação em live action de One Piece tem muita adaptação. Aham. Chega no arco do Zop, você vai ficando de sobrancelha erguida por coisas pequenas que são mudadas, mas vão se somando até às vezes parecer uma história diferente. Por exemplo, Garp, Kobe e Helmepo presente naquela história separada deles desde o começo. O Aham. Garp sendo É porque eu fiquei sabendo disso depois, quando eu tava assistindo. Que, tipo assim, quando eu tava lendo o mangá, eu tinha visto que em um certo ponto lá eles têm histórias paralelas rolando. Tipo, se eu não me engano, primeiro depois do arco do. Depois do Bug, depois que aparece o Bug e tal, eles vão embora. Tem uma história separada do Bug é, do Bug pequenininho, né, assim, em todas as partes do corpo. Ele junto com a Álvida e tal, tem toda uma história que eles rolam e tal. Depois eu acho que tem a história do Kobe e do Helmepo. Depois tem a história daquele outro cara lá do Arlong Park, que tem 6 braços e tal. Do resto eu não sei. Mas assim, eu gostei pra caramba o jeito que eles fizeram, que eles ficaram intercalando na série a história do Chapéu de Palha com a história do Kobe, né? Eles ficaram, tipo assim, rola, rola as coisas lá do bando e rola as coisas do Kobe, rola as coisas do bando, rola as coisas do Kobe. Aí depois tudo se junta e tal. Tipo, quando eles se encontram lá depois da vitória do Arlong Park, quando eles se encontram lá, o Garp junto com o Luffy e parada assim. eu não me engano, É. a primeira aparição dele é no final de Water 7. E tá ele aqui no começo do East Blue. Mas não é nada Sério? tão absurdo. É porque eu lembro que o Garp já aparecia, pelo menos nos title cards dos title cards das histórias do Kobe do Helmep, né? Que, obviamente eles aparecem. Mas, tipo, deixa eu ver aqui, a Monkey de Garp. Aqui, Monkey de Garp. Ele aparece, deixa eu ver aqui. Não. Como é que tá? Tem de afiliações, debut. Capítulo 92. Ah, na capa do capítulo 92. Ah, tá. Ele aparece com isso aqui. Tá. Caraca, capítulo 92. É um pouquinho antes. Deixa eu ver, capítulo 92, 92, 92. É um pouquinho antes deles vencerem o Arlong. É. Um pouquinho antes deles vencerem o Arlong. É uma narrativa coesa, porque do contrário eles introduziriam o Kobe no primeiro episódio pra ele sumir e nunca mais voltar. Não é algo que funcionaria direito hoje em dia. E se o Oda aceitou essa adaptação, tá, pra que eu vou reclamar? Eu encarei tudo como se fosse uma linha do tempo alternativa da história de One Piece. Se tem multiverso em tudo, pra que não ter multiverso em mais uma coisa? Outra coisa que foi muito interessante, possível pelo envolvimento do Oda, foi o tanto de easter egg, de ilhas futuras, coisas lá da frente dos 800 episódios. Sim. Vira over. Ah, Revolucionários. O Fox eu tinha visto que apareceu ali, eu fiquei. Por quê? Por quê? É porque assim, eu parei
o mangá, eu dei uma pausa no mangá por enquanto. Na parte do Fox, e eu não gosto do Fox. Que estão agora inseridas no East Blue e poderia facilmente estar na história principal se o Oda soubesse onde ela ia naquela época. Uma outra Aham. coisa que eu também preciso observar, mas aqui sou eu sendo chato, é que as primeiras ilhas, na verdade, são cenários parados. Exemplo principal disso é o Ah, arco da Syrup Village, que na verdade ele é basicamente só a mansão da Kaia. aham. Mas, por que que isso acontece? É, na verdade, um recurso muito inteligente de filmografia, que é você encaixar uma narrativa inteira num cenário só pra economizar. É, Você pode usar o orçamento pra fazer alguma coisa mais elaborada, tipo Baratie, por exemplo. sim. Uma série que Nossa, fazia Baratie era lindo, velho. muito isso era Friends. Tinha episódios que eles filmavam inteiro naquele set dos apartamentos, que era o estúdio principal, pra economizar pra episódios mais pra frente. E honestamente eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Syrup Village foi 2 cenários, Orange Town foi a tenda do Uhum. bug e só uma imagem da cidade destruída. Sim. Então, se por acaso você ficou em dúvida do porquê isso aconteceu, agora você sabe a resposta. Por que O não? orçamento não foi singelo. De novo, Wax, por favor, coloca a quantia dele por episódio aí na tela. É dinheiro. Mas economizar sempre é bom. Dá pra investir em outra coisa. Por exemplo, todo Baratier. O arco do Arlong, que teve mais cenários, foi mais elaborado. O CG também, que Teve 3 cenários, eu acho. Teve a casa da Nami, esqueci o nome da outra mulher. Ah, teve a vila em si. E teve o Along Park. E honestamente não foi muito ruim, sério mesmo. Eu só fiquei um pouco incomodado quando tava naquelas cenas de longe, por exemplo, do Going Mary, e você via que o Luffy era claramente CG, mas no Sério? exemplo do Going Mary, um pouco incomodado quando tava naquelas cenas de longe, por exemplo, do Going Mary, e você Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa muito cinza, porque eu não ligo pra isso. Tipo assim, essas coisas assim. Você vê aquela coisinha. Nossa, velho, olha só, o Luffy, ele é de CG, ele. Nossa, tá muito feio. Sinceramente, nem reparei. via que o Luffy era claramente CG, mas no geral, a Barabara no Mi foi legal, os poderes de borracha do Luffy, que são um inferno na Terra pra animar em CG, Pois é. bonzinhos, os É, tanto que isso é uma coisa que eu percebi, mas não necessariamente achei ruim. Que justamente pelo fato dos ataques do Luffy seria muito difícil de animar, fora de batalhas quase não tem animação do Luffy borracha. Quase não tem. cenários sendo destruído em CG também ficou aceitável. Se fosse pra reclamar de uma coisa de CG, eu achei o Kuro correndo em CG um pouco estranho, mas Eu não sei, mas peraí. eu achei o Kuro correndo em CG um pouco estranho. Eu acho que não foi CG. Eu acho que é mais por causa da atuação dele mesmo de correndo. Porque, tipo assim, porque olhando do jeito que tá nessa cena aí, não parece que ele, tipo, correu muito rápido e apareceu ali. Parece que ele realmente só usou um teleporte pra ir pra frente. Então, assim, Estranho, mas de novo, não é algo que vá atrapalhar absolutamente, o negócio fica inassistível. Na É. verdade, você quer saber qual foi a coisa mais difícil de assistir pra mim? Ah, As lutas do Zoro. Porque eu na não moral? conseguia prestar atenção nelas. Eu Ué. tava ocupado demais olhando os músculos do Makinyu. Aí é complicado realmente. Porque as lutas do Zoro são muito boas, velho. A coreografia que ele usa que o Zoro usa é muito boa. Só uma coisa que eu achei meio estranho, só que, tipo assim, dá pra entender o porquê que ficou estranho. É justamente no estilo do Santoryu, né? Que ele usa as 3 espadas e tal. Porque, por exemplo, no Mihawk, quando ele usa as 6 espadas, ele vai lá, coloca a espada na boca e vai lutar com o negócio. Parece muito mais que é tipo, ele coloca a espada na boca e basicamente as 2 espadas têm super força agora. Como se fosse um buff agora. Ele não, tipo, luta com as 3 espadas. Ele luta só com as duas ainda. E elas têm um buff de força, do nada.
Só em uma cena só em cenas específicas que realmente ele usa as três espadas, tipo, por exemplo, quando ele tipo assim, quando ele vai atacar com as três espadas e o Mihawk para com a faquinha dele e tal. Aí eles realmente fizeram para encostar nas três espadas e tal. Desculpa, gente, simplesmente não dá. Está inassistível Netflix. Mas Inassistível. parando de falar de coisas bonitas para outras coisas bonitas, o pessoal do figurino dessa série tá de parabéns demais. Teve muita outfit, que é algo padrão e muito interessante que acontece em One Piece. Sim. Tiveram roupas que são easter eggs de Dressrosa. Na moral? Caraca. É, roupa daquele filme que eu esqueci o nome, é o filme que todo mundo veste roupa preta. Aquele filme lá, tá ligado? Aquele lá. Gold. Ficou muito bonito. O povo da maquiagem também fez um trabalho espetacular nas cicatrizes, nas tatuagens. E, de verdade, toda a equipe de produção visual tá de parabéns. O Arlong Park. As cenas do Buffy rindo e tal, com o foco da cara dele, parece realmente que ele é um psicopata. Que virou de fato um Arlong Park, não é só uma Arlong piscina. É. Os Dendemushi animatrônico foram horríveis, mas é porque esse era o propósito do negócio. E agora o Oda tem um dele lá, muito legal. Nossa, eu lembrei de outra coisa que eu quero elogiar. Ok. Você percebe que o bagulho é bom quando é tanta coisa elogiável que você simplesmente esquece delas. Mas o elenco. O Oda em algum momento falou que parece que o pessoal do elenco principal nasceu pra fazer esses papéis. Sim. E eu concordo com ele 100%. Eu também concordo. Que elenco maravilhoso. O Luffy é um estúpido, um idiota, um cara de abacaxi e um bobão de bom coração, como ele precisa ser. Sim. Tiveram cenas que eu fiquei com calafrio assistindo de tão parecidas que elas ficaram com o original. E se eu fiquei desse jeito, eu imagino o Oda. O Zoro é um Batman musculoso, gostoso, que fala 2 frases por episódio, mas é assim mesmo que tem que ser. É o Zoro, é assim que tem que ser. Eu fiz ele igualzinho no treco e... Eu senti só, assim, do Zoro em si, eu senti que só tem uma partezinha que ficou um pouquinho estranha, que foi depois que ele é derrotado pelo Mihawk, que ele faz a promessa lá de nunca mais perder, as paradas assim, que tipo, ele imita o que acontece no mangá e no anime, ele levanta a espada e coloca a mão aqui assim, no olho. Pareceu um pouquinho forçado, mas nada que atrapalhe. cara, toda a parte de coreografia, especificamente no Zoro, é muito boa. As lutas certeza. dele dão gosto de assistir. É coisa tão bem coreografada. Sabe, tipo assim, caraca, mano, olha só isso aqui. Ele puxando as duas espadas de uma forma tão certinha, velho. Olha isso. Ele dão gosto de assistir. Puxa. É coisa Nossa. tão bem coreografada que às vezes eu sentia que ia sair um John Wick rolando da escada. A atriz da Nami deu um show nas várias camadas que a personagem já tem logo do começo por causa do Arlong Park, todo aquele turbilhão de coisa que ela passa, ficou muito bem representado. O Soap foi lindo, maravilhoso, queridinho da tia, mesmo com as poucas cenas que ele teve. Sim. Eu sinto que ele foi quem mais sofreu com as adaptações gerais. Mas ainda assim eu acho o Zop da série muito melhor do que do mangá. E o Sanji Pelo menos até onde eu assisti. Até onde eu li, no caso. simplesmente roubou o personagem pra ele. Deu um Ryan Reynolds com figurino do Deadpool. Ele começou a cozinhar pra se preparar pro papel do Sanji. Depois ficou cozinhando pro elenco. Ele começou a fazer kickboxing também pro papel. Mas depois seguiu como hobby. A cara de bobão dele dando em cima das mulheres é incrível. E ser humano precisa... Tipo assim, eles fizeram muito bem uma adaptação do lado gado do Sanji, que é tipo assim, ele não fica tipo assim, super apaixonado e negócio assim. Não, ele só dá em cima de todo mundo. É isso aí. Ele também teve poucas cenas de luta por entrar lá no final dessa primeira temporada, mas do que ele conseguiu fazer, ele brilhou. Leve viés aqui que o Sanji é meu personagem favorito de One Piece. Eu não receberei críticas. Eu não sei dizer qual que é o meu favorito por enquanto.
Eu diria que por enquanto, até onde eu li, que a gente está até o Chopper. A gente tá até o Chopper. Eu diria que meu favorito seria provavelmente o Sanji também. Mas o elenco secundário também foi bem interessante. Tiveram alguns atores travados, especificamente as Uhum. crianças, mas longe de mim reclamar disso pra ator criança. É, pelo amor de Mas Deus, né? no bom, o Shanks teve a vibe exata daquele pirata misterioso galã que precisava ter. Eu acho que o ator acertou mais que o figurino aqui. O Bug, ele ficou bem interessante. Aham, Ele psicopatão. sendo um saco de pancada cômico. O Zef ficou beijo de chefe. O Garp Uhum. escocês ficou... Eu não tenho nem palavras, porque a história tenta colocar ele como vilão, mas ele mesmo não consegue se levar a sério no papel de vilão, que nem o Garp do anime. O Clarador, frio e calculista, Claradora. excelente. Parando Uhum. pra pensar agora, eu Ah. imagino o pessoal lá de fora tendo agora, com esse live action de One Piece, o sentimento que a gente teve com o live action da Turma da Mônica. Aquilo que você esperou a vida inteira pra ver como seria os personagens em live action, encaixando tão bem na maioria dos papéis. É porque, caraca, pior que eu não vi. Eu tenho que ver esse filme aí, eu não vi. Em termos de personagem, se fosse pra eu reclamar de algo, eu sei do que eu ia reclamar, em todas as adaptações que vão se somando, eventualmente a história acaba excluindo alguns É. personagens. O principal pra mim, que foi um momento canônico definitivo em One Piece ser bom, pra mim, Ah. foi o Chuchu. Nossa, Só pô, pior que é mesmo, velho. apareceu por um mísero segundo, Ah, não eles- teve a cena do Pet Shop. Nossa, pior que é mesmo, né? Eles tiraram o... Eu não cheguei a reparar que ele aparecia. Aquilo me doeu na alma. Pior que me doeu também. É incrível como, tipo, One Piece foi um dos poucos mangás que me emocionaram mesmo. Eu me emocionei também nessa parte aí do Doguinho Pet Shop e tal. Mas, claro, com tanto de atalhos que uma série em live action precisa ter, Sim. algumas coisas da narrativa vão sofrer. Eu acho que eles tiraram essa cena aí por conta de cenário, provavelmente. Porque aí teria que fazer todo o cenário do Pet Shop junto com outro negócio lá. Teria que encaixar também o prefeito da cidade junto com nesse negócio, porque o prefeito ele vai atrás do Arlong depois de destruir o Pet Shop, esse tipo de coisa. E fora que, caraca, fazer. Eles iam ter que meter muito CGI pra poder fazer o cachorro atacar o Bug. E também, outra coisa que eu tenho pra reclamar aqui. Tem uma O cena... Bug não, caraca, aquele leão lá. Ah, é, pior que eles teriam também que encaixar o leão também no negócio lá e tal. O cara que controla. É leão? É leão que controla. que o Zoro ele simplesmente quebra a Wado Ichimonte. É. Mas aqui eu sendo chato, é aquela coisa que ninguém Aham. da produção viu e agora tá tarde pra mudar. É tipo a sombra do Shirogane bugando na primeira abertura de Kaguya-sama. Quem É coisa que, sei lá, não importa. É o tipo de coisa que você vê e fala lá, cara, os caras erraram, um negócio assim. Qualquer coisa que ninguém liga, pra falar a verdade. lembrar daquilo? Mas ficou engraçado, a Wado Ichimonte simplesmente fazendo crack e ninguém dando bola pra isso. Uhum. E no geral, eu não vou dizer que eu fiquei surpreso desse live action ser bom, mas eu vou dizer que eu fiquei feliz por ele conseguir entregar tudo o que prometeu, Aham. em termos de qualidade. Esse live action vai ser a nova base de comparação para qualquer adaptação de anime futura. É muito difícil fazer um Sim. live action de anime bom, mas não é impossível. A gente sabe disso agora com One Piece. O negócio tem poder, dá pra adaptar. Dá. Tanto que tem investimento, tempo e carinho no processo. É uma fórmula que pode ser aperfeiçoada com o tempo daqui pra frente. Talvez, Sim. daqui a alguns anos, a gente olhe para o live action de One Piece da mesma forma que a gente olhava nos 2015 pro primeiro filme do Homem de Ferro. Pô, verdade. Às vezes é difícil se lembrar disso, mas o Homem de Ferro, tudo que surgiu depois dele, são live actions.
Aquele filme em 2008 que pouca gente dava coisa pra ter sucesso, simplesmente definiu a indústria. E eu nunca me vi dizendo isso para um live action de anime. Mas eu quero muito uma segunda temporada. Eu também. Quero que o pessoal que não tem tempo de ver um anime consiga ver esse live action e se divertir. Eu quero ver esse elenco tendo o reconhecimento que merece pelo trabalho. Eu quero ver o Oda simplesmente realizando um sonho da vida dele. E eu espero, antes de tudo isso, que a senhora Netflix veja esse sucesso e perceba o potencial. Talvez até reflita um pouco sobre a ideia de cancelar a série 5 minutos depois que ela não dá lucro. Pior que é, mano, eu não sei como é que foi como é que foi os ganhos. Como é que foi os ganhos da série, mas. Se foi bom, com certeza tem segunda temporada, com certeza. E se não for pedir demais, sabe, que ela consiga se livrar de 1% da sua renda para conseguir atender a demanda da greve dos atores e da greve dos escritores lá dos Estados Unidos. Tô sabendo dessa não. Se não for pedir muito, sabe? E por hoje é isso. Deixei aqui todo o meu amor por One Piece, o quanto eu gostei do live action e destilei um pouco do meu rancor pela Netflix. Muito Maravilha. obrigado pela atenção e eu espero vocês no próximo vídeo e que a dona Netflix não cancele essa série antes de eu lançar esse vídeo. Tem Amém. realmente a chance disso acontecer. Eu não quero pensar nessa possibilidade. Infelizmente. Mas agora que eu tô pensando, O sabe o quê? que ia ser engraçado também? Se a Netflix cancelasse Jojo, porque quase ninguém falou de Stone Ocean. Por erro dela também, né? Mas já pensou? A Netflix vira e fala: o anime de Jojo está cancelado. Nossa senhora. Essa é sacanagem. E com razão. Tá bom, parei de pensar. Desculpa! É isso, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito tempo falando, putz, Guido. Deixa eu like, se inscreve no canal do Engine Loop, que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, tchau.